por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de meditar na Sua palavra. Hoje é o dia da Bíblia. E aqui vem uma colocação para nós. Você tem meditado na palavra de Deus? Que importância tem esta palavra para a sua vida? Você tem obedecido às orientações que ela tem dado? Pois a própria palavra nos diz no Salmo 1, no verso 2, que nós devemos meditar nesta palavra de dia e de noite, para que tudo nos vá bem, para que sejamos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus já nos diz, o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, num diálogo entre Jeremias e Deus, Deus faz uma pergunta a ele. Que vês tu, Jeremias? E ele, Jeremias, responde, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde para ele, viste bem, Jeremias, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Em Mateus capítulo 24, verso 35, a palavra nos diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. No Salmo 119, no verso 105, a palavra nos diz que ela, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos a seguinte colocação a respeito deste versículo. Embora o inimigo continuasse a perseguir o salmista, ele, não obstante, se apega ao Senhor com fé e obediência. Isso falando do verso 105 até o verso 112. Com relação ao próprio versículo 105, ele destaca o seguinte: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A revelação de Deus fornecia o discernimento para guiar os justos. E acrescenta a seguinte descrição: consequentemente, eles não tropeçariam nas trevas. E diante dessa colocação, ele nos recomenda a gente observar no Catecismo de Wittenberg, no tópico 123, a seguinte colocação a respeito da palavra de Deus. Qual é a sua segunda petição? A segunda petição é: venha o teu reino, quer dizer, governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a ti. Conserva e aumenta a tua igreja. Destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra ti, e todos os maus planos que são inventados contra a tua santa palavra, até que venha a plenitude de teu reino, em que tu serás tudo em todos. Com relação a essa descrição, você vai encontrar as seguintes leituras. Submetamos a ti, Salmo 119, verso 5, Salmo 143, verso 10, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Com relação a conserva e aumenta a tua igreja, você vai contemplar Salmo 51, verso 18, Salmo 122, verso 6 e 7. Com relação à santa palavra de Deus, você vai encontrar em Romanos capítulo 16, verso 20, 1 João capítulo 3, verso 8. Com relação ao reino de Deus, você vai ler em Romanos capítulo 8, verso 22 e 23, Apocalipse capítulo 22, verso 17 e verso 20. E com relação a em que tu serás tudo em todos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Aí são leituras que você e eu devemos fazer para conhecer mais a respeito do nosso Deus e a respeito da sua palavra. Precisamos conhecer cada dia mais e mais a palavra de Deus, para que sejamos edificados nela. Porque a própria palavra nos orienta que passa-se os céus, passa-se a terra, mas ela, a palavra, não passará. Ela se cumprirá. Ainda há uma recomendação que nós precisamos ver na Confissão de Fé de Westminster, no tópico 1 e no tópico 7. Olha o que fala a respeito da palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster. O capítulo 1 descreve a respeito das Escrituras Sagradas e diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, o que pode ser visto no Salmo 19, do verso 1 ao verso 4, que os homens ficam inescusáveis, como pode ser visto em Romanos 1, verso 32, Romanos 2, verso 1, Romanos 1, verso 19 e 20, Romanos 2, verso 14 e 15. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação, porque o homem se encontra morto em seus delitos e pecados. Só quem pode restaurar o homem a Deus é Jesus Cristo, pois ele mesmo nos diz claramente no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Seguindo a descrição feita na confissão de fé, nós temos que, por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para melhor preservação e propagação da verdade, conforme está em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda, como pode ser visto em Romanos capítulo 15, verso 4, Mateus 4, verso 4 e 7 e verso 10. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo, como pode ser visto em Isaías 8, verso 20, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, e em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Você já faz parte do povo de Deus? Para se fazer parte do povo de Deus, é preciso ser lavado no sangue do Cordeiro, sangue que purifica o ser humano de todo pecado, que restaura e dá vida àquele que se encontra morto em seus delitos e pecados, como mostra em Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem quer ter vida e vida eterna com Deus, precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E esse reconhecimento só se dá pela palavra de Deus. Palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. Você e eu, ser humano, criado por Deus, como mostra lá em Gênesis 1, precisamos ouvir a voz do Senhor, como diz no Salmo 29, ou como diz em Deuteronômio 28, que se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor, Ele, o Senhor, fará maravilhas em nossas vidas. Já nos diz o profeta Ezequiel que Ele tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne sensível a ouvir a voz do Senhor. Tira de nós o espírito velho e nos dá um espírito novo, pronto para ouvirmos ao Senhor, exaltá-lo e bendizer o seu santo nome. Ainda falando a respeito sobre o nome de Escritura Santa ou Palavra de Deus, hoje é o dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus. Palavra de Deus escrita. E quando você fala na Palavra de Deus escrita, estamos falando dos 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras, sendo este livro, ou a Bíblia, dividido em dois momentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo o Antigo composto por 29 livros e o Novo por 27. Palavra que Deus nos deu para que pudéssemos andar através das suas instruções. Por isso é sublime dizer que ela, a palavra, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A descrição é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem feito da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? O Senhor espera que assim aconteça na sua vida, pois Ele deixou a palavra exatamente para que nós pudéssemos andar através das instruções que ela nos dá. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia de Estudo Conselheira, a respeito deste versículo, e faz uma descrição do verso 105 até o 112, a seguinte colocação: descrevendo a respeito de lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o escritor, falando de forma figurada e também literal, quem anda na escuridão corre o risco de se desviar do caminho e de se ferir. A palavra de Deus ilumina o caminho e permite que andemos seguros na direção que traz alegria e plenitude de vida. Quando olhamos a questão de luz para os meus caminhos, Senhor, a tua palavra é a luz que ilumina a escuridão na qual meu inimigo me lançou. Veja que o inimigo só veio matar, roubar e destruir. Jesus, porém, nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você e eu precisamos dessa vida abundante. Mas só temos essa vida abundante através de Cristo Jesus, o Senhor. Porque foi Ele quem se deu em nosso lugar. Foi Ele quem na cruz disse ao Pai que tudo estava perdoado. E é através da ação gloriosa de Jesus que o ser humano pode ser redimido diante de Deus. Por isso que a palavra nos diz que o ser humano é salvo pela graça. Não é por obra, mas é pela ação gloriosa que Jesus realizou na cruz em favor daqueles que nele creem. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de estudo NVI, você vai ter a respeito desse versículo a seguinte colocação. Colocação que é: lâmpada se refere à luz. E em relação à luz, ele nos diz o seguinte: fui tomado de ira tremenda. O zelo pela lei de Deus desperta a ira santa contra os que a rejeitam.
porque leva o fiel a sentir repugnância pelos que se contrapõem à lei, mas atrai mutuamente aqueles que a honram. O que você tem feito? Você tem meditado nesta palavra? Palavra que o profeta Isaías diz, que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que o Senhor apraz? Esta palavra tem encontrado guarida no teu coração? Esta palavra tem gerado vida em teu ser? Tem te dado gozo, alegria e paz? Na Bíblia de Estudo, de Spurgeon, nós vamos contemplar a respeito do versículo que foi lido para nossa reflexão em relação à palavra de Deus. Por ser hoje o dia da Bíblia, então declaramos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na Bíblia de Spurgeon, ele faz a seguinte colocação a respeito deste versículo. Nós somos andarilhos pela cidade deste mundo e frequentemente somos chamados a irmos à sua escuridão. Que nunca nos aventuremos ali sem a palavra iluminadora, para que não escorreguemos com os pés. Cada homem deve usar a palavra de Deus de maneira pessoal, prática e habitual, para que veja o seu caminho e o que está nele. Quando a escuridão cai sobre tudo ao meu redor, a palavra do Senhor, como uma tocha acesa, revela meu caminho. Não saberíamos o caminho ou como andar nele se as Escrituras não o revelassem, como uma tocha resplandecente. Ela é uma lâmpada à noite, uma luz durante o dia e um deleite em todos os momentos. Davi guiou seus próprios passos por ela e também viu as dificuldades de seu caminho através de seus flashes de luz. Essa é uma colocação feita na Bíblia de Estudo de Spurgeon, a respeito do versículo 105, em que descreve que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você tem feito dessa palavra lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Neste mesmo salmo, no verso 11, o salmista faz uma declaração sublime a respeito da palavra, dizendo ele o seguinte dela: tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem escondido a palavra de Deus no seu coração? Palavra esta que não se perde nem um tio nem um jota. Palavra esta que passa-se os céus, passa-se a terra, mas ela não passará. Ela se cumpre cabalmente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. O salmista, quando fala a respeito de ter escondido a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele, na Bíblia de Estudo de Spurgeon, ele faz a seguinte colocação: perceba que há o pavor de pecar e contaminar seu caminho. Então ele diz que aderiu a este remédio. Que remédio? De ter a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. E este é um remédio divino. Uma boa divisão deste texto, se alguém quiser pregar a partir dele, é a melhor coisa. Tua palavra no melhor lugar. Eu tenho escondida onde? No meu coração. Para o melhor dos propósitos. Qual é o melhor propósito? Para eu não pecar contra ti. Quando temos a palavra de Deus no nosso coração, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é refrigério para a nossa alma. Ela é refúgio e fortaleza. Ela é socorro bem presente. Ela é aquela palavra que alimenta, dando força e vigor para todo aquele que nele crê. Você tem crido em Deus? Se assim tem feito, glorificado seja o nome do Senhor através da tua vida. Porque ele diz em Isaías 43:7 que te criou para o louvor da glória dele. E ele espera que você glorifique a ele da forma mais simples possível, pois a palavra nos ensina: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que você medite neste dia, que no nosso país e no mundo é reconhecido o dia da Bíblia. Que você reconheça que esta palavra encontra guarida no teu coração. Que esta palavra te dá força e vigor. Pois a respeito da palavra de Deus ainda podemos fazer algumas colocações sublimes sobre ela. Olhando, por exemplo, no livro dos Salmos, na Bíblia visual com infográfico, nova tradução da linguagem de hoje, você tem a respeito da palavra de Deus as seguintes colocações: ela purifica, ela aperfeiçoa, ela abençoa. No livro dos Salmos ele diz que ela purifica 2 vezes, que ela aperfeiçoa 3 vezes, que ela abençoa 5 vezes, que ela é eterna 6 vezes, que ela é confiável 6 vezes, que ela preserva a vida e cura o ser 7 vezes, que ela é lembrada 8 vezes,
que ela dá conforto e esperança 8 vezes, que ela orienta e dá sabedoria 9 vezes, que ela é digna de louvor 10 vezes, que ela dá prazer e alegria, é dito 14 vezes, que ela é justa e verdadeira, é dita 18 vezes, que ela é proclamada e ensinada 20 vezes, que ela é desejada e amada 21 vezes, e que ela exige obediência, presta atenção, 52 vezes. A palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, ela nos ensina a ter uma vida de obediência a Deus, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Pense nisso e neste dia faça uma reflexão. Tenho eu obedecido a palavra de Deus? Tenho eu guardado ela no meu coração? Tenho eu feito aquilo que apraz ao Senhor, pois Ele me criou para o louvor da sua glória? Tenho eu glorificado ao Senhor em todo tempo e lugar? Se assim tenho feito, glorificado seja Deus. Se assim não tem acontecido, Ele hoje te dá a oportunidade de você se voltar para Ele, confessar o seu pecado, pedir a Ele perdão, e Ele que perdoa e sara de toda iniquidade, te restaurará e te dá vida em abundância. Que Deus aplique esta palavra no teu coração, para você poder andar na presença dEle como convém a santa, render-lhe graça e bendizer-lhe em todo tempo e lugar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.